Oi, gente, boa tarde. Aqui quem fala é a Nicole e eu vou dar início à nossa apresentação. Bom, o nosso tema é o processo da produção de papel e os seus impactos ambientais, trazendo à tona como eles influenciam na fauna e flora da região, assim como na população local. Na sequência, a Vitória vai falar um pouco com vocês, após ela a Mariwene e a Maria Emília. Bom, os integrantes do nosso grupo são eu, Nicole, a Maria Emília, a Vitória Moreira, Mariwene Ribeiro e o Nicolas Cirilo. Para dar início à introdução deste trabalho, é necessário ressaltar a importância da preservação ambiental, visto que o meio ambiente é essencial e insubstituível para a sobrevivência de qualquer ser vivo na Terra. Portanto, um dos focos do trabalho está em transmitir o entendimento de que a natureza é o nosso único meio gratuito de vida, e ao danificá-la, estamos reduzindo nossos meios de sobrevivência. O descarte incorreto dos resíduos industriais, seja em solo, rios e outros, acarreta na contaminação dos mesmos. E temos por entendimento que muitos desses rios são os mesmos que suprem o abastecimento de nossas casas, como também o solo é necessário para a produção agrícola. A emissão de gases poluentes e tóxicos no ar geram problemas a longo prazo, que muitas vezes não são percebidos de imediato. Mas com o passar do tempo, suas consequências são visíveis. Como exemplo, a emissão de gases afeta a atmosfera, que futuramente provocam alterações climáticas. Os resíduos industriais podem ser sólidos, líquidos, gasosos ou uma combinação destes. E o que os diferencia dos resíduos domésticos são as suas características físicas, químicas ou microbiológicas. Dentre estes resíduos, podemos citar as emissões gasosas que contaminam a atmosfera. Dentre as consequências do descaso com o meio ambiente, devemos pontuar a consequência financeira para a empresa, visto que a preservação ambiental no meio industrial é previsto por lei e que será abordado mais à frente. Entre as consequências legais estão as multas, a perda de financiamento, suspensão do funcionamento e até a condenação do responsável legal pela empresa. Bom, pegando um gancho aqui, após a fala da Vitória, vale ressaltar que temos uma NR que fala sobre os resíduos industriais, que é a NR 25, e ela frisa que a empresa deve buscar meios para a redução da geração dos resíduos, adotando assim medidas práticas ou de organização que se encaixem de acordo com o resíduo gerado. O objetivo geral desse trabalho é apresentar todas as etapas de produção do papel, desde a extração da matéria-prima até a sua distribuição, e a partir da análise dessas etapas identificar quando são causados os impactos ao meio ambiente, podendo assim propor alternativas de processo para beneficiar o meio ambiente e quanto também a produção da empresa, mas focando principalmente na preservação do meio ambiente. Bom, vale lembrar que em nenhum momento nosso trabalho foi pensado como uma crítica à empresa que nos forneceu os dados, até porque nós não temos autorização para divulgar o nome da empresa. Então, é mais um meio de conscientização, jamais de julgamento. A partir de uma pesquisa sobre o tema, levantamos seguintes hipóteses: que a produção do papel causa desmatamento em massas das florestas no território nacional, que são responsáveis pela produção de oxigênio, essencial para a nossa existência. A produção do papel é o processo industrial com maior emissão de gás carbônico na atmosfera. O alto consumo de água na produção do papel e as substâncias químicas utilizadas para a coloração, que, se descartadas incorretamente,
causam danos ao meio ambiente, já citado anteriormente. A importância de tratar desse tema está justamente em relação com a preservação do meio ambiente. Como citado anteriormente, o meio ambiente ele possui recursos naturais, livres fundamentais para a existência de vida na Terra. O papel também possui sua importância para os seres humanos no meio industrial e também na geração de recurso financeiro. Há diversos funcionários ligados a esta área, portanto, procurar meios que os dois possam funcionar sem afetar um o outro seria lucrativo para a empresa e para o meio ambiente. Nossa análise de dados é uma estimativa obtida a partir de um questionário que elaboramos referente ao tema, tendo por objetivo ter uma noção do entendimento de outros sobre a produção de papel e a preservação do meio ambiente. Este questionário foi respondido por 99 pessoas e os resultados obtidos foram: o primeiro gráfico apresenta o gênero das pessoas que responderam ao questionário. 69,7% se identifica com o gênero feminino e 29,3% se identifica com o gênero masculino. O segundo gráfico é referente à idade das pessoas que responderam ao questionário. 67,7% tem entre 16 e 20 anos. 22,2% tem mais de 31 anos. 7,1% tem entre 21 e 25 anos. Menos de 1% tem menos de 15 anos. O terceiro gráfico é com relação ao conhecimento do Relatório de Impactos Ambientais, o RIMA. 59,6% não haviam ouvido falar do relatório de impacto ambiental e 40,4% já ouviram falar do relatório de impacto ambiental. O quarto gráfico é sobre o processo de fabricação de papel. 54,5% sabe como funciona o processo da fabricação de papel e 45,5% não sabem. O quinto gráfico é referente ao conhecimento dos impactos ambientais causados pela produção de papel. 66,7% tem um breve conhecimento sobre esses impactos. 21,2% tem um conhecimento mais amplo sobre esses impactos e 12,1% não tem nenhum conhecimento sobre os impactos ambientais causados pela produção de papel. O sexto gráfico é referente às instituições em que se aplica o Código Florestal. 54,5% nunca tinham ouvido falar sobre o Código Florestal. 39,4% responderam que ele se aplica às reservas legais e às instituições privadas. 6,1% responderam que ele somente se aplica às reservas legais. O sétimo gráfico é referente à logística reversa no processo de fabricação do papel. 48,5% não sabe como funciona. 40,4% tem um breve conhecimento. 11,1% sabe como funciona este processo. Elaboramos também 3 perguntas de resposta pessoal, que foram: a primeira perguntava por que muitas pessoas ainda rejeitavam o uso do papel reciclável. A resposta de alguns foi que não sabiam explicar o porquê e por conta da coloração escura do papel reciclável. A segunda perguntava se eles acreditavam que o desmatamento afetasse somente a fauna e flora local, ou se pode afetar a população da região também. Grande parte das respostas foram que afeta não somente a fauna e flora, como também a população local. E a última perguntava se eles tinham algum plano de conscientização para empresas e a população referente aos danos causados ao meio ambiente. Os planos propostos foram de multas, palestras em escolas e divulgação nos principais veículos de comunicação. As respostas obtidas neste levantamento de dados justificam a relevância do tema, pois podemos perceber que muitos têm pouca consciência dos meios e medidas de preservação do meio ambiente na área industrial. Apesar de muitos não perceberem, o meio industrial da fabricação de papel tem grande relevância em nossa rotina diária. Portanto, transmitir o conhecimento da preservação ambiental na sociedade se torna muito necessário.
Leis que amparam o meio ambiente. O Código Florestal 12.651/12 é a lei que institui regras gerais sobre onde e de qual forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada, ajudando na preservação de recursos hídricos e também inclui nas faixas de terra, por toda a extensão da margem dos rios, nascentes e lagos, são tratadas em áreas exclusivas. Leis de Crimes Ambientais 9.605/98. Esta lei, ela cuida da questão administrativas e que diz a respeito toda a ação contrária da preservação ao meio ambiente, gerando punições ao descumprimento desta lei, podendo penalizar o autor que infracionou um crime ambiental. Caso seja comprovado o crime, a empresa responsável pode ser fechada. Política Nacional do Meio Ambiente 6.938/81. É de suma importância, pois ela tem o objetivo de preservação do meio ambiente, de melhoria à qualidade ambiental. Esta lei ela atua contra a poluição, para que haja uma qualidade de vida humana. Área de Proteção Ambiental, Lei 6.902/81. Esta lei ela visa estabelecer instruções para que seja implementada estações ecológicas e áreas de preservação ambiental. Estações ecológicas são áreas que constituem os diferentes ecossistemas do Brasil. Neste tópico, vamos falar sobre o processo de produção do papel. E para melhor entendimento, nós desenvolvemos um fluxograma. Bom, como sabemos, o papel tem como principal matéria-prima a madeira, onde são retiradas as fibras provenientes do tronco. Elas se entrelaçam e garantem a resistência do papel. Além disso, podemos utilizar fibras de bambu, algodão, bagaço da cana, linho e sisal. No Brasil, utilizamos especialmente a árvore eucalipto. Bom, como podemos perceber no fluxograma, o processo tem como início na retirada das árvores do reflorestamento. Logo, são retirados os galhos e feito o corte apropriado da madeira para prosseguir para as fábricas. Após chegar nas fábricas, são removidas as cascas e queimadas para utilizar como forma de energia. Com isso, já com a matéria-prima descascada, são picados em forma de cavacos, que são lascas de madeira ou gravetos, neste caso com dimensões específicas. Em seguida, a madeira é encaminhada para a polpação, que tem como objetivo facilitar a separação das fibras para o papel ter uma qualidade melhor, por meio do processo chamado kraft. É a principal forma de produção de celulose por ser um processo de cozimento contínuo. Ou seja, os cavacos de madeira são submetidos a reações químicas dentro de um equipamento chamado digestor, mantido em altas pressões e temperaturas. A polpa ainda está em sua coloração marrom, o que não é adequado para alguns tipos de papel. Essa coloração mais escura é por conta da pequena quantidade de lignina. Logo, para obter o branco do papel, utilizamos um processo químico chamado branqueamento. O branqueamento deve ser realizado por diversas etapas, para a mínima degradação da celulose, e nesses estágios são utilizados vários tipos de substâncias químicas. Entre uma fase e outra, a polpa é lavada com grande quantidade de água. Atingindo a coloração branqueada adequada, vai para a formação da folha, chegando perto do produto final. Esse processo é feito em uma máquina onde é colocada a polpa continuamente depositada sobre uma tela. A água do papel é removida pela parte de baixo da tela através de vácuo. Secando a celulose, é enrolada por bobinas, sendo em seguida cortadas em folhas individuais, enfardadas e distribuídas pelo estado ou país. Bom, como eu havia dito antes, nós não temos autorização para divulgar o nome da empresa, mas ela fica localizada na região de Suzano, aqui em São Paulo. Ela foi fundada em 1924 por um imigrante ucraniano. O principal intuito da fundação dessa empresa foi a realização de testes em busca de uma matéria-prima, e a primeira matéria-prima foi a árvore pinus. Já em relação à cultura e à região de Suzano, vale ressaltar que a região sofreu grande influência japonesa desde a sua fundação,
e principalmente em 1908, com a chegada de um navio. Os japoneses daí em diante tiveram grande participação no desenvolvimento da cidade, seja em eixos históricos ou políticos, viabilizando a vinda de grandes indústrias japonesas, e é um ponto que Suzano se destaca até hoje. Antes da inauguração da empresa, no local de construção ficava um vilarejo, onde o forte econômico era a agricultura. Nesse vilarejo existiam menos de 3.000 habitantes e, após a chegada, iniciou-se o processo de industrialização da área, trazendo a geração de empregos e a vinda de outras empresas. Em relação à fauna da região, é de grande notório a vasta variedade de aves, anfíbios, répteis, peixes e mamíferos, sendo quase impossível não mencionar o descaso que essas espécies correm, sendo através do desmatamento, da contaminação da água, dos rios, contaminação do ar, dentre outras coisas. E é possível mencionar 2 tipos de espécies em extinção que habitam a região, como, por exemplo, o mico-leão dourado e o tamanduá-bandeira. Vale lembrar que a flora da região sofre igualmente com o descaso. Segundo pesquisas do Ministério do Meio Ambiente, na Mata Atlântica existem mais de 20.000 espécies, somando 35% do total de espécies florais do Brasil, sendo que 200 espécies estão na lista de extinção, sendo 117 dessas 200 nativas da região da Mata Atlântica. Analisarmos o processo de produção, foi de grande notória os seguintes riscos ambientais. O uso excessivo da água, pois é fundamental nos processos de descascamento, lavagem, digestão, limpeza da pasta celulósica e no branqueamento. Infiltração no solo, devido à armazenagem de água contaminada após o processo químico de branqueamento. Isso pode resultar na perda de nutrientes do solo. Impactos atmosféricos devido à realização do processo Craft, emanando gases de enxofre, óxido de nitrogênio, orgânicos voláteis, cloro e dióxido de cloro, podendo resultar na formação de chuvas ácidas, contaminação de plantas dependendo do tempo de exposição e danos à população em torno à edificação, visto que, dependendo da densidade e da intensidade, pode acarretar em danos mais severos. Além disso, temos a poluição atmosférica resultante da queima de resíduos que são transformados em energia. Os resíduos sólidos resultantes de várias partes do processo, muitas vezes descartados em locais inapropriados. Descargas acidentais, derrames, vazamentos e outras situações envolvendo o licor negro. E por fim, desmatamento, resultando na diminuição da fauna e flora, visto que muitas empresas ainda compram matéria-prima de fornecedores ilegais. Possíveis meios para remediação que podem ser aplicados na empresa. Logística reversa dos resíduos, fazendo o reaproveitamento da água dos cavacos, se possível. Queima dos resíduos para gerar como fonte de energia para a fábrica, ressaltando a importância de utilizar filtros industriais, buscando evitar a contaminação da atmosfera. Utilizar somente árvores do reflorestamento, fechamento de circuito água branca, recuperação de fibras e separação da água limpa e da água contaminada. Além disso, temos as estações de tratamento de água e de esgoto. Em ambas, devem ser seguidas todos os passos para manter a melhor qualidade. Após a conclusão do nosso trabalho, foi possível observar que em um eixo grande, como o da produção de papel e celulose, ainda há muito o que se fazer, seja por parte dos responsáveis pela produção, no caso a empresa, que deve buscar, alternativas para meios da remediação ou da produção mais limpa, como também da população em geral, no caso, o consumidor, visto que os impactos não causam danos somente à fauna e flora da região, mas também
como danos aos trabalhadores da empresa, seja pela emissão dos odores que os produtos químicos causam durante o processo, ou a população em torno pela emissão de CO2 na atmosfera, que pode prejudicar até as gerações futuras, ou a fauna e flora da região pela contaminação dos rios, lagos, do solo, através do descarte dos resíduos industriais incorretos. O que nos leva ao questionamento diário de como ou onde começa a mudança, se nós estamos fazendo a nossa parte na área em que temos contato com o produto, seja ela na fabricação, no consumo, no descarte final. A nossa apresentação chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o propósito desse trabalho. Deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos à professora Valdineia por todo o seu suporte ao longo desse ano nada convencional, né? Aos meus colegas da turma B pelo apoio e aos familiares, principalmente os que estão aqui assistindo hoje. E é isso.